Muito bem, boa noite, graça e paz. Bem-vindos às apresentações do nosso programa, do meu, do seu, do nosso Comunicações da Palavra, quando são 19 horas e 58 minutos, marcando a nossa chegada nesta quinta-feira. 30 de outubro do ano de 2025, penúltimo dia do mês de outubro. Amanhã, 31, será o último dia. Outubro tem essa tendência, não é? De esticar um pouquinho mais, vai até 31. Graças damos ao Senhor Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que nos é concedido nesta noite, com as apresentações de Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, 20 horas. Mas sempre alguns minutos antes, estamos marcando a nossa chegada, o nosso momento, a nossa introdução, querendo crer que você já está se habituando, se acostumando, se interessando por esse momento nosso de cada dia, Comunicações da Palavra, que tomou lugar do programa O Evangelho em Seu Lar após o seu encerramento, a comunicação em 27 de outubro. A partir de então, Comunicações da Palavra. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Vamos chegando agora a 20 horas e hoje nós temos a nossa apresentação, o destaque evangelístico. Toda quinta-feira acontece em Comunicações da Palavra o destaque evangelístico. Mas já vou ressaltando, destacando, enfatizando, imperdível o programa de amanhã, tá? O Academia Bíblica. Vamos contar muita coisa interessante relacionada a questões da palavra, da Bíblia. Você vai se interessar por esse programa, é imperdível, tá? É impossível de você perdê-lo. Se porventura não for possível você acompanhar ao vivo, tem depois no próprio Face, a gravação ela fica por 30 dias, e temos também aí já de maneira constante no nosso canal no YouTube, Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos. Aliás, se inscreva nesse nosso canal, Academia Bíblica. Tá? Você não conhece ainda tudo que iremos desenvolver, tudo que iremos proceder apresentando o Academia Bíblica. O nosso interesse é que você tenha o aprendizado e aprenda a desenvolver intimidade, conhecimento de detalhes, de fatos da palavra de Deus. Toda a orientação possível para que você venha guardar, ter uma memória ativa e não uma memória passiva. Ou seja, uma memória que recebe os fatos e processa e coloca esses fatos em andamento. E também vamos dar um toque para você de compreensão, de entendimento, como familiarizar-se cada vez mais com este livro aqui, a Palavra de Deus, tá? Mas hoje nós vamos já para o destaque evangelístico, 20 horas e 2 minutos. O destaque evangelístico traz para nós a expressão de um malfeitor, de alguém que estava recebendo a punição justa pelos seus atos. Ele estava enfrentando a mais terrível, a mais cruel pena de morte que alguém até então poderia experimentar. A pena de morte romana, a cruz, a crucificação. E ele então condenado, estava sendo
na cruz, colocado ali para sofrer terrivelmente e progressivamente estar morrendo. E nessa cruz, nesse estado de condenação, a frase dele vem para chamar a atenção de toda a humanidade, de todas as pessoas no planeta Terra. Nós vamos ler o texto. É o lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos lá para o texto? O texto é da crucificação de Jesus. O versículo 26, eu vou ler a partir do versículo 26, do capítulo 23 de Lucas. Eu estou no texto de Lucas porque Lucas registrou a respeito desse diálogo desse malfeitor com Jesus. Já coloca de imediato para você que o único texto mencionando esse diálogo é o de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler a partir do versículo 26. E a palavra do Senhor Deus assim diz: E quando o iam levando quem? Jesus, para ser crucificado. Tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Quem recebeu a incumbência, a missão de carregar a cruz de Jesus? Simão, Cirineu. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. E aqui agora, no versículo 28, olha o procedimento de Jesus para com essas mulheres. Olha o que ele diz para essas mulheres. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. E então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Na semana que vem, no destaque evangelístico, eu quero destacar esse versículo 31. Na semana que vem, já me aguarde na semana que vem. Esse versículo 31. Quem é o madeiro verde, que ele se refere, e o madeiro seco. Tá? O destaque evangelístico será em cima desse versículo 31. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Interessante isso, né? Esse título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Isso aqui cai em concurso, né? Este é o rei
dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele dizendo, um deles, tá? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Eu li para você todo o trecho bíblico de Lucas 23, a partir do versículo 26 até o versículo 43. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para o ladrão da cruz, essa frase, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que significou, o que significava para este malfeitor? O que significou essa frase para ele? Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele repreende o companheiro dele, também malfeitor. Ele diz para o companheiro dele, quando o companheiro dele está como os demais, buscando que haja uma manifestação extraordinária de Jesus, para que ele prove quem ele afirmava ser. Mas ele diz, ele repreende o companheiro, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ele entende que com justiça estavam recebendo o que eram os seus feitos mereciam. Mas ele diz que Jesus nenhum mal fez. Que convicção ele tem de Cristo. É a única expressão que ele tem perante Jesus. Uma única frase. Encerra a conversa dele. Ele resume toda a compreensão do seu coração naquele momento, vem para a sua mente, invade todo o seu ser. A única expressão que ele tem para pronunciar quando ele volta-se para Cristo. É uma única frase que ele resume toda a sua vida numa única decisão nesse momento. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que frase! Que expressão! O que significou essa frase que estava em todo o ser daquele homem? Porque a Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca, daquilo que o coração está cheio, verbaliza, fala, expressa a boca. A frase dele é inédita. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que significou essa frase para aquele malfeitor?
significou, meu amado, um ato de fé e arrependimento profundo, reconhecendo Jesus como o Messias e Rei, mesmo em meio à morte. Mesmo em meio à morte. Ele, esse malfeitor, acreditava, esse malfeitor, interessante isso, ele acreditava que Jesus era mais do que um líder terreno, possuindo um reino que transcendia a morte. Esse pedido desse malfeitor simboliza a esperança na salvação pela fé, sem a necessidade de rituais ou obras, o que resultou na promessa de Jesus de que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu amado, só existe um dia para a sua decisão para Jesus. E esse dia chama hoje. E essa hora chama agora. O dia da salvação, declara a Bíblia, que é hoje. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Quando nós mencionamos o hoje nas nossas vidas, o último hoje que a gente menciona é hoje você poderá estar no paraíso se você tem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Que era digno de crédito lembrar de um malfeitor? Lembrar o que de um malfeitor? Talvez ele estivesse dizendo: lembra? Eu temo a Deus, estou arrependido da vida miserável que até então estava vivendo, mas ele conheceu Jesus no momento mais impressionante da vida dele e de Jesus também. Ele reconheceu Jesus como rei, o rei de um reino. Ele queria ser lembrado. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Qualquer pessoa com o coração contrito, um ato de fé e arrependimento profundo, clama, invoca Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje é o dia da salvação. A hora é agora. Talvez alguém em algum lugar está sentindo o tamanho do seu desespero. Parece que você está numa sentença de morte. Parece que você está sendo sentenciado à condenação, está padecendo, está sofrendo. E você precisa voltar-se para Jesus, alcançar dele a misericórdia. Esse homem expressou arrependimento e fé, confissão de pecados, ao reconhecer, veja bem, ao reconhecer que ele e o seu companheiro mereciam a morte por seus atos, ele estava admitindo sua culpa
e se arrependendo. É um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que se rasga. Há uma crença em Jesus como Rei. Ao chamar Jesus de Senhor e pedir para ser lembrado no seu reino, ele demonstrou crer que Jesus era o Messias e que tinha poder para levá-lo a esse reino. Há uma esperança de salvação, um pedido de perdão. A frase é um pedido de perdão, intercessão para ser salvo do destino da morte na cruz. Ele não pede para Jesus tirá-lo da cruz. Você percebe isso? Ele não pede para Jesus descer da cruz, como o amigo dele queria que Jesus fizesse, provando que ele era realmente o Cristo. Ele entende que Jesus é o Rei, tem um reino. Ele quer ser lembrado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Acesso ao paraíso. O ladrão acreditava que Jesus, ao entrar no seu reino, o levaria consigo para um lugar de felicidade, mesmo que ele não tivesse uma compreensão completa do que isso significava. Meu amado, salvação é pela fé. Ele creu. Esse momento é visto como um dos maiores exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de que a salvação pode ser alcançada apenas pela fé e arrependimento, sem a necessidade de rituais e obras. E o significado da palavra hoje? Promessa imediata. Promessa imediata. Quando Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele prometeu ao ladrão, ele fez uma promessa a esse ladrão que ele estaria, aliás, que ele seria salvo e estaria no paraíso naquele mesmo dia da sua morte. Veja bem, tanto o ladrão que permaneceu com o coração endurecido, quanto este que se apresentou com a sua contrição perante Cristo, ambos tiveram a morte na cruz. A nova aliança, a salvação concedida a esse ladrão, é visto como uma nova aliança com Deus, que entrou em vigor após a morte de Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero encerrar, são 20 e 21, encerrar nosso programa hoje com esse desafio. Quem é o Jesus que você se diz ser dele? É o Jesus que morreu na cruz, derramando seu precioso sangue? Você tem tal identificação com Cristo que ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Isso é tão real na sua vida que você o segue, que você o serve? E que você entende que ele é o cabeça, aquele que comanda a igreja é o corpo dele, você está nessa igreja, você é um membro do corpo de Cristo? Ou será que você é alguém que está ainda resistindo o chamado e a obra de Deus na sua vida para vir a Cristo? Para recebê-lo como seu Senhor e Salvador? O Evangelho continua sendo o mesmo pregado naquele dia, tanto quanto hoje. Há uma salvação, há um Salvador e há uma necessidade por parte de toda a humanidade. Porque todos pecaram. Romanos 3:30. 3:23, aliás. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou separados da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
A salvação tem um caminho. O caminho é Jesus. A salvação mostra-nos a vida. A vida é Jesus e a verdade é Jesus. Jesus é o bendito e eterno Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só quem pode lembrar de você, na sua decisão hoje, é Jesus. Ninguém mais pode fazer isso por você, a não ser o Senhor Jesus. Lembra-te de mim. Quem pode lembrar de você, quem pode mudar o seu destino, é Jesus. Diga para ele hoje: Senhor, lembra-te de mim. Eu estou convicto que sou um pecador e que a obra de salvação que o Senhor realizou é para mim. Eu quero essa obra na minha vida. Entra na minha vida, salva a minha alma. Eu quero ter vida eterna, e vida eterna está em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, graças te damos por essa noite, por este tão precioso texto da palavra do Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que aquela expressão, ó Deus, deste malfeitor, alcance milhares de pessoas através da exposição, da mensagem, da preleção, da devoção da palavra do Senhor. Graças te damos, Pai, por essa noite, Deus. Continuo orando pelo Luiz Antônio Eutaque de Andrade, está na UTI, recebi informações novas ontem, sobre ele a tua misericórdia, a tua graça. Também um outro conhecido, Orlando, Deus, que também padece, está hospitalizado. Teve convulsão, de repente, algo muda o curso da vida dele. Clamamos a tua misericórdia, Deus. A irmã Inês de Ribeirão Preto, aguardando a cirurgia de catarata, sobre ela a obra que o Senhor tem para realizar na vida dela e todo o procedimento que ela tem agora de esperar que ela o faça, crendo no agir do Senhor. Também ao Pai, Dona Maria Cordeiro, Fernando, seu filho. Ó Deus, eu aguardo a oportunidade para visitá-los e oro por essa senhora que padece com câncer, Deus. Pai bendito, Pai eterno, coloco toda a nossa projeto de trabalho, transmissão e daqueles que podem nos acompanhar no altar do Senhor hoje à noite. Sejam abençoados pelo Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Antes que eu faça a bênção apostólica, vale ressaltar que hoje está fazendo aniversário a Jéssica Adriele dos Santos. Eu nem fiz ainda a minha menção de parabéns para ela no Face, mas vou fazer. A Jéssica Adriele dos Santos. Tem outros mais. Logo eu vou estar trazendo a menção de nomes aqui e apresentar, porque tem nomes até que é difícil da gente lembrar, principalmente o pessoal do continente africano. Tá ok? Estamos chegando ao término do programa. Você tem ainda a graça de tê-lo no Face por 30 dias. Depois, aliás, depois não, está lá no canal. Daqui a pouco ele vai para o nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos, tá? No canal no YouTube. Estamos precisando de gente se inscrevendo. E precisamos também de amados que queiram unir-se a nós e compartilhar os nossos vídeos, esse trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso, tá ok? Tenham todos uma ótima noite e lembre-se, amanhã às 20 horas temos o Academia Bíblica. Você não viu nada ainda parecido com o que nós vamos apresentar nesse tão rápido tempo que nós temos, tá? Você vai começar a se interessar mais por questões bíblicas, porque eu vou mencionar para você detalhes que vão desenvolver ainda mais a sua curiosidade a respeito disso. Você vai aprender como lidar com questões da palavra, tá? Temos detalhes que vamos trabalhar a sua compreensão, que Deus tem nos feito conhecer ao longo de muitos anos, tá? Não é ao longo de agora, não, de muitos anos que queremos dedicar e apresentar para que outros também recebam a compreensão, o entendimento daquilo que Deus tem nos ensinado ao longo dos anos. E também dicas para você, quando você vai precisar colocar mais destacadamente na sua memória
fatos da Bíblia. Como que isso funciona, tá? Vai te ajudar bastante. Imperdível amanhã às 20 horas, Academia Bíblica, tá? Tenham todos uma ótima noite, querendo Deus, amanhã às 20 horas, com o programa Comunicações da Palavra. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Tchau, gente!